Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre o filme Electric State, ou então O Estado Elétrico, né, em português. Eu vou fazer uma crítica desse filme, né, uma análise, tudo isso sem spoiler. Então se você não viu o filme ainda, fica tranquila, você pode ficar nesse vídeo aqui, que eu não vou estragar a sua experiência não, tá? Então você pode ver, ir lá assistir depois, ou então se você já assistiu, você já pode ficar por aqui mesmo, assim, não tem problema não. E antes de eu começar com a crítica em si, né, eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. E eu tenho um aviso muito importante pra vocês, tá? Que nas próximas 3 semanas que tiver aqui no canal, vai sair apenas um vídeo por semana. E por que isso tá acontecendo, né? Calma que não tem nada de errado não, tá? Isso vai acontecer porque eu vou estar viajando. Então assim, gente, eu estou gravando conteúdo com muita antecedência, porque na semana seguinte que você vai estar vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente eu já vou estar viajando. Eu vou estar em outro país e tudo mais, então eu já aconselho você a me seguir no Instagram, tá? Porque eu vou publicar muito conteúdo legal ali, relacionado a essa viagem aí que eu vou fazer, que eu vou passar por 3 países diferentes, então olha só, vai ser um negócio muito legal, eu tô muito empolgada. Só que é claro que isso vai afetar o canal, porque, gente, eu toco o Plantão Geek sozinha, né? Não sei se vocês sabem disso. Então o que é viável e possível fazer é lançar um vídeo por semana enquanto eu estiver viajando. Mas não se preocupa não, que quando eu voltar, volta o cronograma normal de vídeos, 2 vídeos por semana, toda aquela coisa. Get us out of here! Sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo de hoje, né, falando sobre Electric State, que, cara, primeiramente, eu tinha visto uma galera reclamando de Electric State, aí eu falei, gente, coisa, né? Será que é isso tudo mesmo? Será que é um negócio que é uma calamidade, é uma coisa ruim, igual a galera tá comentando aí? E eu já adianto pra vocês desde de cara que não é toda essa coisa ruim aí que estão falando. Na verdade, até o final do vídeo, né, vocês vão ver eu repetir isso daqui pra vocês, que eu achei esse filme melhor do que Damsel, né, Donzela, que foi o filme anterior aí da Millie Bobby Brown, que tá no elenco. Ela interpreta ali a nossa queridíssima Eleven em Stranger Things, então o pessoal sempre fica de olho nos projetos dela, né? E aí eu fui assistir Electric State, com medo de assistir um Damsel da vida, inclusive tem crítica desse filme, tá? De Donzela, tá aqui no card pra você assistir, caso você tenha perdido esse vídeo. E eu fiquei muito satisfeita de ver que Electric State não é nada como Damsel, apesar de ter sim as suas falhas, tá? E que é o que a gente vai debater aqui no vídeo de hoje. Vamos começar aqui pelas coisas normais, né, sobre o filme, que eu achei bem interessante. Electric State trabalha ali numa jornada de herói muito básica, né? Então você tem um personagem ali, que é a Michelle, que ela tava numa situação da vida dela, até que algo acontece, e de repente ela embarca nesse universo novo, nesse mundo novo, que ela tem que entrar em contato e vencer as adversidades desse novo mundo. No caminho ela encontra aliados, inimigos, mais obstáculos e por aí vai, né? Então é uma estrutura narrativa ali muito simples de jornada de herói que todo mundo é muito familiarizado. Isso com certeza ajuda você a absorver esse filme bem melhor. Uma coisa interessante pra Millie Bobby Brown aqui é que ela interpreta um novo arquétipo de personagem, né? Um tipo de personagem que ela nunca interpretou antes, que seria aquela menina mais rebelde, sabe? Aquela menina meio criminosa, fui presa várias vezes, eu causo problema e não sei o que. Esse tipo de arquétipo, a atriz nunca tinha interpretado antes na vida, então eu achei uma escolha interessante, né? Deve ter sido um desafio novo pra atriz, e eu acho que ela mandou bem, viu? Ela mandou bem nessa questão do arquétipo, apesar de não ter sido a melhor atuação da vida dela, mas a gente já vai falar sobre isso. Em relação aos personagens, eu acho que eles são montados de maneira mais simples possível. Isso às vezes é uma coisa positiva e às vezes é uma coisa extremamente negativa, como já vamos comentar também. Pra mim, de longe, o melhor personagem desse filme foi o Hermie. Foi um personagem, assim, muito carismático. Eu achei muito bacana a dinâmica dele com o Chris Pratt. E ele contribui bastante pros objetivos do filme, né? Que é um outro ponto interessante aqui, que desde o começo, desde assim, dos primeiros 10 minutos de filme, o objetivo dele é muito claro. Então, pelo menos, não tem nenhum empecilho relacionado à narrativa nesse aspecto. Você não fica confuso, por exemplo, pra onde o filme tá indo, qual que é o objetivo dos personagens, qual que é a missão principal, esse tipo de coisa. O objetivo tá claro, tá nítido ali, não tem confusão com isso. Mas agora a gente vai começar a falar sobre os prós e contras desse filme, né? Então eu vou intercalando aqui pra vocês, mas eu já adianto que esse filme tem mais prós do que contras, na minha opinião, tá bom? Uma das coisas que eu fiquei curiosa logo no começo
em que eu pesquisei após eu ter terminado o filme pra descobrir, né, mais informações daquilo, é que no começo do filme tem uma hora que mostra o presidente dos Estados Unidos da época, que no caso era o Bill Clinton, falando algumas coisas do contexto do filme, né, sobre a guerra de robôs e esse tipo de coisa. E eu falei, cara, o Bill Clinton nunca falou isso na vida, né? Como é que isso foi feito? É claro que eu não precisei pesquisar muito pra descobrir que o filme fez uso de inteligência artificial em alguns momentos pra modulação da voz, não somente do Bill Clinton nesse momento, mas como dos robôs também, em outros momentos pontuais do filme. E cara, pra mim, sempre esse negócio de você usar inteligência artificial em filme é, assim, é uma armadilha muito grande, eu não gosto muito, eu acho em alguns níveis desrespeitoso sim, então com certeza pra mim foi um ponto negativo saber que o filme usou inteligência artificial, não só nesse momento específico do Bill Clinton, né, que é pra poder encaixar ali uma situação no filme, mas também em outros momentos aplicando ali inteligência artificial na voz dos personagens, sabe? Eu achei meio esquisito. Como a gente tá falando dos robôs e etc, eu preciso comentar com vocês que eu achei muito interessante todo o contexto de pré-guerra que teve nesse filme. Os primeiros 10 minutos do filme apresentam um prólogo que eu achei super interessante, que já introduz a mitologia por trás de Electric State, né? Então ele já mostra pra você essa questão dos robôs, como é que eles operam nessa humanidade, né? Qual que é a função deles, socialmente falando, por que que teve guerra, qual que foi o desfecho. Então tem muitas informações importantes nesses primeiros 10 minutos. Eu achei bem bacana. Me lembrou, inclusive, o estilo de prólogo de Senhor dos Anéis. Olha só, né? No caso, eu tô falando aqui de Sociedade do Anel, que introduz toda a temática ali do Anel do Poder nos seus primeiros 10 minutos também. Então eu achei bem bacana que eles fizeram um prólogo semelhante, né? Recheado de informação, com tudo que você precisa saber antes de assistir ao filme. Inclusive, outro ponto que eu gostaria de elogiar são os efeitos. Gente, esse é o ponto mais alto do filme todo, tá? Os efeitos visuais, toda a questão dos robôs, a interação entre os humanos, né? Entre os personagens com os robôs. Isso tudo é feito de uma maneira muito simples e muito real, sabe? Várias vezes eu me peguei pensando se os atores não estariam fazendo as coisas com um animatronic, né? Que seria literalmente uma peça ali, né? Um robozinho de verdade. Mas não, foi tudo uma mistura de live action com animação, com uma pós-produção, sabe? Foi uma coisa bem trabalhada, com muitas camadas, e ficou um resultado espetacular. No trailer já dá pra ver isso, no filme fica melhor ainda. Voltando a falar um pouquinho sobre a atuação da Millie Bobby Brown, gente, eu gosto demais dessa atriz, tá? Eu gosto bastante do trabalho dela, indo além de Stranger Things mesmo, sabe? Eu gosto do trabalho dela, das coisas que ela faz. Só que nesse filme, infelizmente, eu acho que faltou uma direção pra Millie Bobby Brown. Ou seja, é uma coisa que não foi culpa dela. O timing de comédia da Millie tá bem bom nesse filme, isso é uma coisa que a gente já percebia em Enola Holmes, por exemplo, que a parte de comédia da Millie Bobby Brown funciona muito bem, e as partes dramáticas funcionam bem naquelas que não precisou tanto de direção. Por que que eu tô focando tanto nessa questão, né? Falando de direção e tudo mais. Porque, gente, os irmãos Russo, que são ali os responsáveis pela direção de Electric State, eles quase estragaram esse filme, tá, gente? Com a direção deles. A forma que esse filme é montado, que não permite, assim, um tempo de qualidade dos atores, você vê nitidamente que os atores, eles estão meio perdidos na cena, sabe? Que eles sabem a emoção principal que tá acontecendo, só que tá tudo muito mecânico, tá muito engessado, e isso não é o problema do ator especificamente. Na minha percepção, Electric State passou pela mesma coisa que a galera de Emilia Pérez passou. Que você tinha um monte de atriz boa ali em Emilia Pérez, só que por uma falta de direção, você não conseguiu extrair o potencial máximo dos atores nas cenas. E isso acontece muito com a Millie Bobby Brown nesse filme, gente. Para minha tristeza, tá? Você vê que tá uma coisa mecânica, uma coisa sem carisma em alguns momentos, mas por a gente conhecer o trabalho da Millie anteriormente, a gente sabe que não é uma questão da atuação dela, é uma questão da direção dos irmãos Russo, porque isso não afeta apenas a Millie, afeta todos os envolvidos do filme. Todos, gente, sem exceção, todas as pessoas humanas desse filme são afetadas pela direção dos irmãos Russo. E aí fica uma coisa muito durona de assistir, sabe? Um negócio assim que realmente não encaixa, fica algo faltando ali. Uma das coisas mais legais desse filme também são as críticas sociais que ele propõe, toda aquela questão da alienação, né, do uso da tecnologia te afastar da realidade, de você criar todo um mundinho seu na sua cabeça e confundir isso como se fosse a sua realidade, perdendo alguns parâmetros sociais muito importantes, né? A gente se comunica diferente, a gente reage às coisas diferente quando tá na internet, e isso afeta as pessoas num geral, e essa é uma crítica muito presente ali no filme. Ele trabalha bastante a questão da liberdade social e também a abordagem de alguns preconceitos, como por exemplo, eu achei muito forte
quando um dos robôs lá, né, o líder de todos eles, que era aquele amendoim gigante, quando ele tá comentando algo com, se eu não me engano, o personagem do Chris Pratt, e ele fala que pros humanos é simples ficar falando dos robôs porque eles não dependem de um pedaço de papel pra existir. Isso é uma coisa muito forte, sabe? Isso é uma questão que você pode puxar aí, umas analogias com vários tipos de povos diferentes, etnias, etc. Qualquer pessoa que luta por alguma bandeira, você pode encaixar nessa situação. Imagina se você precisasse de um pedaço de papel, ou seja, uma autorização do governo, pra você viver a sua vida, pra você viver em paz, pra você casar com quem você quer, pra você namorar com quem você quer, pra você frequentar os mesmos lugares que todo mundo. Então você consegue puxar esse tipo de crítica social com essa questão dos robôs, né? Fica uma analogia muito interessante, ao meu ver. E, gente, vocês viram a comunidade dos robôs nesse filme? Cara, pra mim foi um dos pontos mais bonitos desse filme, foi mostrar essa comunidade. Acho muito interessante a apresentação de universo do filme, sabe? Eu acho que, em questão de ambientação, o filme manda muito bem, né? Tanto naquele contexto pré-guerra, que a gente citou anteriormente, quanto nessa apresentação do universo dos robôs, né? Daquela comunidade que eles estão criando. E junto com aqueles efeitos maravilhosos, que eu também já citei, fica tudo ainda melhor. E ajuda também a construir uma mitologia muito boa pra esse filme, né? Então as informações sobre como tudo aconteceu, sobre como foi essa questão da guerra, como foi o conflito deles, quais são as ideias por trás dos robôs e tudo mais, toda essa parte de mitologia é muito bem apresentada no filme e é muito interessante. Inclusive, foi exatamente isso que salvou esse filme de não ser um fiasco na mão dos irmãos Russo, na minha opinião. Porque se você não tivesse uma mitologia interessante, se você não tivesse apresentado nenhuma crítica social, esse filme ia ser uma porcaria, gente. Porque a direção quase estragou esse filme, com a quantidade de corte que fez, com a falta de direção dos atores, entre outras coisas que eu já citei aqui no vídeo. E com certeza, um dos contras mais graves que eu tenho pra apresentar aqui é a questão dos personagens não terem profundidade nenhuma, na minha opinião. Se a gente pegar a protagonista, por exemplo, a única coisa que a gente sabe dela é que ela se tornou uma órfã, ela tá vivendo ali em lares comunitários, né? E ela tá procurando o irmão dela. Só. Você não sabe nada sobre as habilidades dela, o que ela é capaz de fazer, o que ela não é capaz de fazer. Você só sabe quando ela já está fazendo. E isso é muito ruim, gente. Porque essa personagem, ela tá inserida aqui num filme de ação. Então ela vai ter que saber fazer algumas coisas. Só que se você colocar ela pra simplesmente fazer as coisas, simplesmente atirar com uma arma, simplesmente dirigir um trator ou qualquer coisa assim, do nada, sem você introduzir como é que ela consegue fazer isso, ou então qualquer traço, qualquer pista que ela tinha aquela habilidade pra falar aquilo, pra fazer aquilo, fica uma coisa muito jogada, gente. O que faz com que o plot pareça ter caído de paraquedas no meio do negócio. Gente, vocês têm noção que leva tipo 3 minutos pra protagonista entrar numa jornada gigantesca e que assim, não vou desistir do meu irmão e tudo mais. Beleza, a gente não precisa ser convencido que ela gosta do irmão. A gente precisa ser convencido que ela tem as habilidades necessárias pra entrar numa viagem dessa e acreditar que ela vai conseguir resgatar o irmão. Parece que as coisas do filme acontecem porque tem que acontecer e não porque tem uma justificativa por trás. Você falar apenas que ela tá indo atrás das coisas por conta do irmão dela é a motivação principal da personagem, mas não é a motivação das habilidades dela e da jornada dela em si. Então, pra mim, é um filme muito direto nessa questão de ação. A gente precisa que aconteça alguma coisa. Então, vamos lá. Joga lá a personagem pra fazer as coisas e bora. Isso, em timings errados, fica muito perceptível e afeta diretamente o roteiro, na minha opinião. O telespectador não é preparado pra ver as habilidades da protagonista, pra saber o que pode ou não esperar dela, entre outras coisas que acontecem. Quando eu cheguei ao final do filme, eu não pude evitar de parar pra pensar que seria bem melhor se Electric State fosse uma minissérie. Com certeza teria mais tempo pra fazer as coisas, e eu acho que ele sustentaria ali uma minissérie de 4 episódios, vai? Daria tranquilamente. De qualquer forma, né, com esses prós e contras, Electric State pra mim é um filme ok. É um filme bom, sabe? Um filme normal. Eu daria 3 estrelas de 5 ali disponíveis. É um filme que eu assistiria de novo, tranquilamente, porque eu achei um filme divertido, sabe? É um filme que é um entretenimento legal. Dá pra você assistir com a família. Eu acho que é um filme que a família gostaria de assistir. Sabe aqueles filmes meio sessão da tarde? Ou então quando tá domingo chovendo e você quer assistir alguma coisa? Então, Electric State é um filme que dá pra você fazer isso. De forma alguma é um filme ruim, mas de forma alguma é um filme maravilhoso, incrível, fenomenal. Tem muitos defeitos, sim.
ruim, mas tem as suas qualidades que faz com que o filme não seja tão ruim. Como eu comentei, 3 estrelinhas de 5 seria a minha nota pra esse filme aí. Mas agora eu quero saber de você. Você curtiu Electric State? O que você achou desse filme? Compartilha sua opinião aí com a gente, comentando tudo aí nos comentários. Eu gosto de ler o que vocês acham dos filmes, esse tipo de coisa, pra gente comparar opiniões aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!